Você já se testou nesse filtro para ver a sua simetria facial? O que você gostou mais, do seu rosto simétrico ou assimétrico, como é a realidade? Deixa aqui nos comentários para a gente ver o que o pessoal gosta mais. Então vamos lá, assimetria facial. Primeira coisa, ainda bem que a gente é assimétrico, porque muita gente já testou, até os artistas mais famosos, celebridades, com esse filtro e viram que as pessoas são mais bonitas com as assimetrias que a gente tem na vida real. O que acontece é que quando a gente nunca nasce com o nosso crânio, com o nosso esqueleto, com a nossa gordura totalmente igual de um lado para o outro. E o que acontece é que com o passar do tempo, a gente vai ficando mais assimétrico. Por que isso acontece? Por alguns motivos. Um deles porque a gente acaba usando sempre um lado mais do que o outro. Então a gente dorme mais apoiado o rosto no travesseiro, mais de um lado do que do outro. Isso causa mais amassamento do rosto, dissolve mais gordura de um lado do rosto do que o outro, degrada mais o osso do lado que a gente dorme amassado. Outra coisa é que a gente sempre usa a musculatura mais de um lado do que do outro, mesmo sem a gente perceber. Então todo mundo quando fala, quando se expressa, às vezes tem mais força num lado da testa, num lado da boca, vira mais o lábio de um lado do que do outro para falar. E isso acontece não só no rosto, como no corpo também. É muito comum a gente ver gente que fala que tem mais força de um lado do corpo, ganha mais músculo de um lado do corpo do que do outro. Então isso também é um motivo, a gente já tem uma musculatura assimétrica. A gente acaba também, por exemplo, mastigando mais de um lado do que do outro. Isso vai deixando um lado do nosso rosto mais forte. E fora isso, os hábitos do dia a dia. Então, para quem dirige, toma mais sol de um lado do que do outro. Para quem fuma, às vezes acaba usando a musculatura mais de um lado para usar o cigarro. Não fumem, hein, gente? Porque isso acaba com a pele. Só tô dando um exemplo aqui. Então, todas essas coisas vão fazendo com que as nossas assimetrias se acentuem com o processo de envelhecimento. E aí, um rosto que às vezes, quando a pessoa nasceu ali, bebezinho, tem um osso mais forte de um lado, mais sustentado do que do outro, aquele osso melhor vai segurar mais o processo de envelhecimento do que o lado que tem o osso pior. Então, com o passar do tempo, isso vai ficando mais visível. E muita gente vem para mim aqui no consultório e me fala: a minha sobrancelha, a minha pálpebra é mais caída de um lado, eu tenho mais bigode chinês de um lado do que do outro, o meu lábio é mais fino, o meu contorno, o meu bulldog, que é aquela pelinha, que já tem vídeo aqui também no canal falando, é pior de um lado do que do outro. E aí o que a gente faz com os nossos procedimentos? Será que o objetivo final é a gente deixar o rosto 100% simétrico? Então eu já adianto para você que isso não existe. E será que vale a pena tratar? Antes de eu comentar se vale a pena, ligue aqui o sininho, ative as notificações e se inscreva nesse canal se você está curtindo o conteúdo. Então, assim, sobre se vale a pena ou não tratar. A gente consegue sim, a gente deve, com os procedimentos, minimizar grandes diferenças. Então, se um lado é muito diferente do outro, é muito mais sustentado do que o outro, a gente pode sim, de repente, num procedimento, num preenchimento, num bioestimulador, numa máquina, fazer mais disparos, colocar mais produto do lado pior. Todo mundo sabe o seu lado melhor, né? A gente vai fazer uma selfie e a gente já vira pro lado que a gente tá bom. Por que a gente não pode também melhorar um pouco mais o outro lado para deixar a sua selfie melhor dos dois lados? Então isso a gente pode fazer. O que não é possível é a gente deixar o nosso rosto 100% igual um lado do outro. Primeiro porque a anatomia não permite isso, a gente já nasceu diferente, então se nem Deus fez a gente igual, não é o médico que vai conseguir fazer, mas a gente consegue minimizar. E além disso, não fica bonito um rosto totalmente simétrico. Tem aí foto do George Clooney, Marilyn Monroe, eles simétricos não ficariam bonitos. A gente vai até deixar alguns exemplos aqui dessas fotos para vocês verem. A gente pode minimizar as assimetrias, mas o nosso objetivo não é ficar igual, porque a gente é bonito da maneira assimétrica em que a gente é e a gente nasceu. Quais são os procedimentos que a gente pode usar para minimizar as assimetrias do rosto? O número 1, mais conhecido para essa questão de projeção e volume, é o preenchimento com ácido hialurônico, em que a gente pode fazer uma aplicação com maior volume do lado pior. Então, se a pessoa tem menos osso nessa região, menos gordura nessa região, a gente pode fazer de maneira mais simétrica
com esse próprio produto injetável. Às vezes o contorno facial é mais marcado de um lado do que do outro, a gente pode vir também com preenchimento de ácido hialurônico para minimizar. Além disso, tem gente que tem a sobrancelha diferente uma da outra. A gente pode usar 2 procedimentos para fazer essa correção. A gente pode vir com a toxina botulínica para modular e controlar a sobrancelha da pessoa. E a gente pode usar o ultrassom microfocado, como por exemplo o Ultraformer, o Liftera. A gente vai passar nessa região daqui para cima e a gente vai dar mais disparos do lado pior, compensando então a diferença de flacidez que a pessoa possa ter. Além disso, quando a gente vai fazer também um estímulo de colágeno, tanto com o ultrassom microfocado quanto com o bioestimulador de colágeno, se a gente tem um lado mais caído do que outro, a gente pode vir com mais produto ou mais disparos também da máquina nessas regiões. É muito importante passar por uma avaliação com um médico especialista para entender a necessidade de correção da sua assimetria. É muito comum vir aqui pacientes de outros profissionais que não passaram por essa avaliação e às vezes apresentaram piora do quadro. Então procure um bom profissional, não economize nessa questão que é a sua saúde, que é a sua estética. Fico aqui à disposição para te receber na minha clínica aqui em São Paulo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu curtir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!